Obrigado por estar assistindo o canal. Hoje nós vamos falar sobre 3 fundamentos da fotografia, tá? Nós vamos falar sobre abertura, sobre tempo de exposição e ISO, tá? Todos eles estão relacionados, né? O ISO, ele está relacionado com a sensibilidade quanto à luz, né? Antigamente, se você tinha um filme, havia uma reação química, e se o filme fosse bem rápido, né, ele conseguisse registrar a imagem rápido, a gente dizia que ele tinha uma sensibilidade maior, tá? Então era ISO 400, ISO 800, ISO 1600. Então quanto maior o número do ISO, mais rápido era a reação no filme, e com isso a gente conseguia mais facilmente a fotografia, tá? Pelo contrário, né, quanto menor for o ISO, menos sensível ele é, tá? Então você vai precisar de mais luz para poder fazer a captação da informação. Quando você está fotografando num ambiente bem iluminado durante o dia, com muita luz, você pode usar ISOs mais baixos, né? Com o advento da fotografia digital, basicamente o resumo do ISO é o seguinte: quanto maior o ISO, mais a chance de granulação e ruído. Quanto menor o ISO, menor a chance de granulação e ruído. Hoje as máquinas mais modernas possuem sensores de qualidade bem melhor. Então já é possível, com máquinas digitais SLR mais modernas, você está usando o ISO bem mais alto, com uma granulação não tão marcante, entendeu? Não vai ter tanta perda de qualidade, tá? Você vai ter imagens bem legais, mesmo com ISO alto. Então, o ISO basicamente é isso, né? Na época do filme era quão rápido ele capturava a imagem. Na época da digital, né, nessas máquinas mais modernas, é quanto que você tem de sensibilidade para capturar algum tipo de imagem, tá bom? Quanto maior o número, mais sensível ele vai ser, mais chance de granular, tá? E haver algum tipo de ruído, né? Haver algum tipo de perda, você vai ter. Eu vou mostrar agora algumas imagens, né? Tanto com ISO mais alto como com ISO mais baixo, para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando. Vamos dar uma olhada? Então, isso é a parte do ISO, tá? Da parte da abertura, né, basicamente o que eu tenho que falar é o seguinte: quanto maior a abertura, né, quanto maior o tamanho do buraco que fica aqui na lente, menor, tá, é a profundidade de campo. Quanto menor o furo, né, que tiver aqui definido na abertura, maior vai ser a profundidade de campo, tá? Esse assunto da profundidade de campo, ele é bem interessante, porque normalmente você faz o foco a partir de um ponto de interesse, né? O teu assunto principal. Então, se você está, por exemplo, fotografando uma paisagem, seu assunto principal provavelmente vai ficar a uma distância bem grande, né? Então você vai ter muito provavelmente um bom foco em quase toda a cena, tá? Quando você tem assuntos que dividem a atenção entre o primeiro plano e o infinito, né, você vai ter mais planos em foco, tá? Esse número de planos em foco vai depender muito da abertura, né? Então imagina que tem uma pessoa que é 1 metro, 2 metros de mim, e eu estou fazendo foco com uma abertura bem pequena, por exemplo, f22, né? Provavelmente, quando eu fizer foco nessa pessoa, 1, 2 metros, ela vai ficar bem focada e dela todo o que está atrás dela, até o infinito. Como eu vou dar uns exemplos aqui agora para vocês verem, tá? Se pelo contrário, né, eu escolher uma abertura bem grande, um buraco bem grande, 1.4, por exemplo, né? O que vai acontecer se essa pessoa que está próxima a mim, 1, 2 metros aqui, eu fizer o foco nela, provavelmente vai ter uma distância além dela e antes dela que vai estar as coisas em foco, tá? Essa variação, essa distância aqui, ela muda de f-stop para f-stop, tá? Para cada tipo de abertura, você vai ter uma distância diferente entre alguns metros antes e alguns metros depois de onde essa pessoa está,
tá bom? Mas existem tabelas que você pode consultar, como é que funciona bem essas distâncias, mas como regra geral, o que você tem que memorizar é isso. Quanto maior o f-stop, tipo f22, f32, tá? Mais chance você vai ter que colocar as informações em foco, mais luz você vai precisar, porque o buraco que a luz vai passar é bem pequenininho. Então o tempo de exposição também vai aumentar, tá? Se pelo contrário você está fazendo uma exposição com 1.4, ou seja, está quase todo o obturador aberto, o tempo de exposição é bem menor, né? Isso significa que você vai precisar de menos luz, mas em compensação vai ter esse problema que eu falei de profundidade de campo, né? Se você tiver uma pessoa que você está fazendo foco relativamente perto, existe uma boa chance de boa parte do fundo ficar borrado. Existe em fotografia criativa um efeito chamado bokeh, né? Então você deixa todo o fundo desfocado e a pessoa mesmo em foco, tá? Fica bem bonito. Para flores também é muito bem usado, né? Se é uma flor bem bacana, bem linda, você deixa ela em foco, usa uma abertura bem grande e todo o resto da composição fica tudo borrado. Então é um efeito criativo bem legal, é bem interessante falar, tá? Sobre tempo de exposição, o que eu queria mostrar para vocês, na realidade, é o seguinte. Eu particularmente, eu tive uma câmera há alguns anos atrás, bastante boa, né? A gente chama de médio formato, ainda na época de filme, né? Que tinha um corpo grande e você acessava o filme direto nela, né? Então, todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês hoje, como mexer na abertura, mexer mesmo observar o obturador funcionando, tudo isso era uma coisa meio que natural, né? Hoje em dia está mais difícil, porque você pega uma digital, está tudo integrado, não dá para você abrir a câmera para mostrar essas coisas no detalhe. Então eu estou fazendo uma simulação aqui, só para a gente poder pensar junto em como é que a coisa funciona, passar uma ideia de como é que essa coisa funciona, que pode ser útil depois para vocês entenderem como é que algumas coisas no manual são colocadas e às vezes a pessoa não consegue ligar uma coisa a outra. Então, por exemplo, imagine que esta caixa aqui, tá? Esta parte aqui de dentro é meu sensor digital, tá? Essa parte aqui com alumínio, imagine que é o sensor, é o espelho da máquina, tá? Que se levanta. E aqui na frente de tudo a gente tem uma objetiva, tá? Então, como é que começa a foto? A imagem entra aqui pela objetiva, né? Passa por um determinado abertura que você determinou. Detalhe, essa abertura, enquanto você está fazendo a foto, ela sempre fica na abertura máxima, para entrar o máximo de luminosidade possível. Quando você realmente realiza a foto, a abertura ela fecha para o valor que você escolheu, ou seja, ela fica muito mais escuro de repente, entendeu? Mas para você fazer todas as avaliações, tudo é sempre com a abertura maior. Então a luz vem aqui, bate nesse espelho. Imagina que esse papel alumínio aqui é o espelho da máquina, que fica mais ou menos a 45 graus. Aí a imagem sobe, bate no pentaprisma e vem aqui para o seu olho. Tudo óptico, né? Bem legal. E aí quando você aperta o botão para fazer o clique, o que acontece? Esse espelho ele se move, né? Ele sai da frente do sensor, o que significa que se você estiver olhando a máquina, você vai ver que a imagem ela apaga, ela some completamente, porque não tem mais a informação vindo pelo espelho, tá? A informação está vindo tudo para o sensor. Só que assim, o espelho não é o que vai definir o tempo de exposição. O que vai definir o tempo de exposição é um negócio que a gente chama de cortina, tá? Tem um pedacinho de material bem escuro, né? Que logo depois que o espelho sobe, ele começa a andar no sentido de fechar totalmente o sensor. Até então, não captura imagem alguma. Quando ele terminou de fechar, a captura começa. Ele, dependendo do tempo que você colocou, imagina que está com uma exposição, sei lá, de 5 segundos. Então ele fecha tudo isso aqui rapidinho, aí fica uma exposição de 5 segundos. Então vamos lá, abre. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora vai fechar o obturador.
Quando deu 5 segundos, uma outra cortina, uma segunda cortina é que vai fazer o fechamento. Não vai ser mais essa primeira aqui não, tá? Aí quando essa cortina aqui, essa segunda cortina fechou, o espelho volta ao normal e a máquina então volta à situação original, tá? Ok? Então é assim que funciona, tá? O sensor ele é controlado por duas cortinas que funcionam com tempos diferentes, tá? E como é que funciona isso quando você tem uma exposição mais rápida? Eu expliquei agora, por exemplo, para 5 segundos, né? Numa exposição muito rápida, o que acontece? O espelho sobe, tá? E como eu expliquei inicialmente, o sensor precisa primeiro ser completamente fechado, tá? Uma vez fechado, aí sim começa a foto propriamente dita, né? Então, imagina que seja 1 sobre 4.000 segundos, né? A primeira cortina começa a se deslocar e a segunda cortina já começa o ato de fechamento, de tal sorte que quando ele terminar aqui de cobrir de varrer todo o sensor, a segunda cortina já fechou, tá? E aí o espelho volta ao lugar e a foto termina, né? Então deu para reparar o seguinte, que tem momentos onde a exposição é mais longa, onde eu abro a primeira cortina, espera um tempo, né? Dá o tempo lá que você programou, porque a exposição é mais longa, e a segunda cortina fecha. Quando é uma exposição rápida, mal a primeira cortina anda, a segunda já está se fechando, tá certo? Isso tudo para viabilizar o quê? Um tempo de exposição bem rápido, tá? As coisas são mecânicas, né? Elas têm que ter uma exposição rápida. Ah, mas por que você está me explicando isso? Eu tô explicando isso porque tem algumas situações de configuração de câmera onde é interessante você disparar o flash não depois que a primeira cortina abriu. Ele vai ser disparado depois da segunda cortina. Então, eu vou fazer uma simulação de como é que funciona o flash, né, com a primeira cortina e depois sincronizado com a segunda cortina, tá? Então, vamos lá, vou fazer a imagem. Aí o espelho levanta, o sensor vai, fecha tudo, né? Começa a foto, abre. Quando ele abriu aqui, então a máquina, você ligou para disparar flash, né? Ele vai precisar fazer flash. Então vai ocorrer então o estouro do flash, tá? O estouro do flash aconteceu, então vai e fecha-se então a segunda cortina depois do tempo de exposição que você colocou, tá? Agora imagina que você configurou a máquina para sincronismo de segunda cortina. Então, como vai funcionar? Vai levantar o espelho, fecha totalmente o sensor, abre a primeira cortina. Normalmente o flash de segunda cortina são sempre para exposições mais longas, então deu, sei lá, 60 segundos, né? Aí terminou esses 60 segundos, vai fechar a segunda cortina, antes dela começar a se mexer, a máquina sabe que o sincronismo tem que ser com a segunda cortina, aí ela vai dar o estouro de flash. E aí sim, vem a segunda cortina e fecha tudo completamente, tá certo? Então, na fotografia criativa, esse sistema de você eventualmente disparar o sincronismo do flash com a segunda cortina é bem legal, tá? Porque tem umas situações que onde você quer capturar a luz ambiente por um tempo maior. E às vezes no primeiro plano você tem uma pessoa, tá? Se você colocar para ele capturar, por exemplo, a luz ambiente por uns 15 segundos, e no final, né, ele dá o disparo do flash, vai ficar um monte de gente, imagina que o pessoal está dançando, vai ficar um monte de gente com os braços assim capturando o movimento, né? Porque o obturador estava aberto lá, estava capturando todo aquele movimento, e o flash, que é o instantâneo, no final vai capturar uma imagem bem exposta do assunto que você está querendo em primeiro plano. Então é bem legal em termos de fotografia criativa, obviamente a máquina tem que ter essa funcionalidade, né? Você poder ligar sincronismo de segunda cortina, tá bom? É bem legal.
O que eu não falei sobre tempo de exposição é mais ou menos óbvio, né? Que é o seguinte, o tempo de exposição ele está muito ligado à captura do movimento, né? Então, se você pegar, por exemplo, 1/60 para baixo, né? Você pegar tempo de exposições mais lentos do que 1/60, provavelmente você vai capturar movimento, tá? Vão ficar rastros nos braços, no que a pessoa se movimentar, no piscar do olho, na boca, enfim, tudo vai ficar um pouquinho borrado aonde se mexer, né? Se não estiver absolutamente estático, né? Se uma coisa estática, vai haver algum tipo de borrão, porque vai capturar o movimento, tá? Pelo contrário, né? Se você tem lá o disparador e você coloca ele em, sei lá, 1/8000, né? Que é uma velocidade bem rápida, qualquer coisa que tenha movimento e você capturar, você vai congelar a cena, né? Então você congela com velocidades bem altas ou você captura borrões, você captura algum tipo de movimento com velocidades mais baixas, tá bom? Então, fazendo uma recapitulação, né? A gente tem com a abertura o quê? Aberturas pequenas, muita profundidade de campo. Aberturas grandes, pouca profundidade de campo, tá? Exposição muito rápida, congelamento de movimento. Muito lenta, registro do movimento, vai ter borrões, né? Vai ter coisas embaçadas, né? Tá bom? ISO, né? Quanto maior o ISO, provavelmente maior o ruído. Menor o ISO, menor o ruído, tá? E como é que a gente junta tudo essas coisas, né? É sabido que tanto a parte do tempo de exposição como da abertura, elas são uma função sobre uma grande quantidade de pontos recíprocos, né? O que eu quero dizer? Que para uma determinada combinação entre exposição e tempo de exposição e abertura, né? Você tem então você tem uma coisa que eles chamam de valor de exposição, exposure value, né? Então é uma combinação entre o tempo, né, de exposição e a abertura. Então se eu fechar o buraquinho um pouquinho, só um ponto, né? Provavelmente eu tenho menos luz naquele momento, eu tenho que fazer o quê? Um ponto, eu tenho que abrir o tempo de exposição, entendeu? Se pelo contrário, né, eu abrir um pouco mais o buraco da abertura da câmera, o que vai acontecer? Eu vou entrar mais luz, portanto eu tenho que reduzir o tempo de exposição. Então elas são funções recíprocas, tá certo? Então se você aumenta o f-stop, né, diminuindo o buraquinho, o que vai acontecer? Menos luz, aumentar o tempo de exposição, tá? Se pelo contrário, você está indo em cima do tempo de exposição, né? Você está fazendo cada vez exposições mais rápidas, a sua abertura tem que fazer o quê? Abrir cada vez mais, porque como ele vai pegar a informação de luz bem rápido, não vai ter tanta luz, então eu vou precisar da abertura do diafragma maior para poder capturar mais luz para aquela cena. Quando é que eu uso uma coisa quando eu uso outra? Depende do assunto, né? Então, quando a gente está, por exemplo, querer fazer esporte, provavelmente vai priorizar velocidade, né? Eu estou fazendo retrato, então eu vou provavelmente priorizar a abertura, né? Eu vou querer trabalhar a abertura, essa imagem daquela moça ali fica bonito com o fundo desfocado ou não, né? Então vou tentar trabalhar essas questões, tá bom? Bom, o que eu queria dizer hoje sobre esses 3 itens é isso, né? Abertura, exposição e ISO. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, divulguem. Obrigado e até mais.